Bom, é só informar que está sendo gravado. Já um bom dia a todos que já entraram ou que estão entrando aí na aula. O seguinte, né, nós ficamos aí uma semana, né, de recesso. Na quinta e sexta, né, nós tivemos aí reunião pedagógica e tal, para estar avaliando todo o trabalho que a gente tem feito, né. Então, a gente deseja aí um bom retorno aí, espero que tenham descansado um pouco, né? E voltem aí a participar, que é fundamental. Como a gente tinha falado por último lá das funções trigonométricas, né? Envolvendo aí o seno, cosseno e a tangente. E só para dar uma reforçada aqui, né? Que no caso... O seno, né, é essa ordenada de M aqui, né? Ordenada significa que ela é representada aqui por OM1, né? Ou seja, ela vai formar no eixo das ordenadas ou no eixo Y, tá? Então, no primeiro e segundo quadrante, né, ela estaria formando aqui no OM1 e aqui no terceiro e quarto quadrante ela forma aqui embaixo, né? Ou seja, seria valor negativo, né? Então, o valor máximo aqui seria mais 1, né? Que é o raio vale 1, e aqui embaixo menos 1, tá? Então, o seno está mostrando aqui que é o cateto oposto a x, né? Que daria o MMX, que é esse paralelo ao y aqui, mas como é paralelo, ele é igual aqui o que se forma no y, né? Então, portanto, ele é OMX, que é o eixo y aqui, correspondendo ao valor do raio, tá? Bom, na sequência aqui, a gente tem aquilo que eu falei, os sinais, né? Como no primeiro e no segundo, ele vai se formar acima do eixo x, né? Então, portanto, um valor positivo, né? Sendo o valor máximo aqui mais 1. E aqui ele formaria embaixo, né? Tanto no terceiro como no quarto quadrante. Então, ele seria negativo, né? Tendo esse valor aqui, um maior valor em módulo, menos 1, tá? Então, nós temos aqui, né, uma tabelinha, né, que indica que no zero ele é zero, né, porque ele vai estar em cima do eixo x, né, e a projeção aqui em y é zero, tá? No π sobre 2 ele vai valer 1 positivo, né, e aqui no valor de π, né, que é o 180 graus, ou metade da circunferência, né, ele vale zero, como ele valeria aqui no valor zero também, né? Então, no zero é zero e no π também é zero. No 3π sobre 2, ele vai ser em módulo aqui o valor, né, menos 1, seria o valor máximo aqui, negativo, né? E no 2π, novamente, ele é zero, tá? Então, são os valores aí e que nos daria o gráfico, tá aqui, ó. Então, aqui ele começa olhando lá na tabela, né, no zero, né? Ou seja, no ponto x0, o y também é zero. E aqui no ponto, aqui seria o π sobre 2, né? Não aparece aqui, mas é o valor que está entre 0 e π, seria então o π sobre 2, né? Então, no π sobre 2, ele atinge o valor máximo, que é 1. No π, novamente, é 0. No 3π sobre 2... Vou voltar aqui um pouquinho. No 3π sobre 2, ele vai ser menos 1, 2π, 0, e aí ele volta a repetir, né? Que seria o período da função, né? O período dessa função seno x seria 2π, né? A partir daqui, ele volta a se repetir, né? Por isso que é chamado de função periódica, né? Bom, aqui na sequência tem uma coisa que eu tinha mostrado para vocês, né? Que ele mostra aqui da função seno, né, que ela pode ser vir escrita assim, né, A mais B seno x, cx mais d, tá? Ou pode ser A mais B, né, cosseno x mais d, né? No caso do cosseno, né, que é o próximo que a gente vai ver. E aí ele diz assim, o domínio é sempre os reais, né?
A imagem vai ser o A menos B, né? Então, lembrando que aqui no caso, né, o que seria esse valor aqui, o 3 é o B, né? Que é o valor que está multiplicando o seno, né? Tá? E por isso que a imagem seria o A menos B e o A mais B. O A, no caso, é um valor que estaria aqui antes, né? Antes, aqui, ó, como não existe esse valor é zero, né? Então, seria 0 menos 3, né? Porque o valor de B é 3, e 0 mais 3. Então, a imagem aqui seria menos 3 e 3, né? Faltou completar aqui, né? Porque 0 menos 3 é menos 3, e 0 mais 3, 3. Então, é o intervalo que iria de menos 3 a mais 3. Ou seja, se a gente fizesse esse gráfico, né? Aonde, vamos voltar aqui um pouquinho no gráfico, né? Aonde tem 1 aqui, na verdade, seria 3, né? Então, ele subiria até o valor 3. E aqui embaixo ele ia descer até o valor menos 3, né? Então, essa questão. E aí vale também para esse valor B, vale para o C também. Lembrando que o domínio é sempre isso aí. O período, né? Ele é assim, é 2π sobre C. Aonde está o C? O C é o valor que multiplica aqui o X. Não tem nenhum valor multiplicando o X, então é 1. Esse valor é sempre em módulo, porque se for um valor negativo, né? Se fosse menos X, por exemplo, menos 2x, né? Então, em módulo, ele ficaria positivo, né? Então, 2π dividido por 1, 2π. Então, o período dessa função é 2π, tá? Aqui, por exemplo, ó, nós temos o que multiplica x, se fosse para calcular o período aqui, o que multiplica x, né? Tá aqui, se a gente volta aqui para o cosseno, né? O que multiplica x é o c, né? Então, seria, olha, o período 2π sobre o módulo de 2, né? O módulo de 2 é 2. Então, seria 2π dividido por 2 seria π. Então, o período dessa função seria π e não 2π como a anterior aqui, né? O domínio é sempre os reais, né? A imagem, né? Eu poderia tá vendo aqui como a gente vê aqui, né? Seria para calcular a imagem... acho que está aqui embaixo, né? Seria também o A mais B e o A menos B. No caso do A aqui, dessa função, né? O A é esse primeiro valor aqui, né? Então, seria 2 mais o B, né? Que é o que multiplica aqui, né? Então, nós teríamos assim, o 2 mais 3, né? 2 mais 3, 5. E depois, na sequência, o A menos B, né? Aliás, posso pôr primeiro o A menos B, né? Então, seria o 2 menos 3, né? 2 menos 3 daria 2 menos 3, daria menos 1, né? E depois o A mais B, né? O A mais B seria aqui a soma desses dois, né? Seria 2 mais 3, né? Então, sempre dá uma olhadinha aqui para ver... se a gente constrói o gráfico, fica fácil também da gente ver, né? Qual é o valor máximo, porque a imagem nada mais é do que o valor máximo, ali sendo o valor positivo, né? Qual é o valor máximo dessa função e qual é o valor mínimo, né? Isso é a imagem, né? É o valor que ele corresponde aí no eixo Y, né? O valor máximo e o valor mínimo, tá? Bom, eu vou passar agora, né? Vou parar essa apresentação e vou passar uma outra aqui. Eu vou colocar agora uma que é do cosseno e tangente, né? Bom, então começando aqui da função cosseno, né?
Bom, aqui, vamos voltar aqui, aqui a função cosseno, né, ela, diferentemente do seno, né, que forma no y, o cosseno forma aqui no eixo x, tá? Então, por isso, o cosseno OMX aqui, ó, OMX. E a gente pode usar a mesma definição, né? Que é o quê? Cateto adjacente pela hipotenusa. A hipotenusa é o raio, né? Então, na verdade, ele ficaria só o cateto adjacente aqui, que é o que vai de O até MX. E no caso, se ele estiver no zero, né, ele vai de 0 a 1, né, que é o valor do raio. Quando ele está aqui no segundo quadrante, né, ele iria aqui de 0 até menos 1, tá? Então, sempre formando no eixo X, tá? Então, ele vai ter valor aqui em 0 e 180, né, sendo aqui mais 1 e aqui menos 1. E no π sobre 2 e 3π sobre 2, ele vai ser 0, né? Então, inverte um pouco em relação ao que era o seno, né? Os sinais, né? É como ele está aqui, ó, aqui e aqui, ele vai se formar aqui no valor positivo. Então, no primeiro e no quarto quadrante é positivo, já no segundo e terceiro quadrante ele vai ser negativo, tá? Então, vamos para o próximo slide. Aqui é uma tabelinha, né? Conforme a gente fez lá do... aqui são os valores, na verdade, aqui são os valores notáveis, né? São aqueles valores que pode ser lá em graus ou radiano, né? O de 30 graus é o π sobre 6, né? Lembrando que o π é 180, então 180 dividido por 6 é 30. Então, o π sobre 6 radiano corresponde a 30 graus. E aqui, né, o π 180 dividido por 2, aliás, aqui é π sobre 4, né? Está errado aqui. É 180 por 4, que dá 45. Então, aqui é raiz de 2 sobre 2, né? É só lembrar, né, que tem uma musiquinha que para memorizar isso, né? Que para o seno é 1, 2, 3, né? E aqui é 3, 2, 1, né? E a raiz a gente coloca no numerador de 3, né? Onde tem o numerador 3 e onde tem o numerador 2, tá? E todos eles são divididos por 2, né? Então, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Aqui no caso, tanto o seno como o cosseno, porque são ângulos complementares, né? Eles são iguais, né? Porque de 45 para 90, falta 45. Então, o seno e o cosseno de 45 têm o mesmo valor. E aqui ele corresponde, na verdade, né? É o cosseno de 60, mas ele corresponde ao seno de 30, que é o complementar de 60, né? Ou seja, 60 para 90 falta 30. Então, o seno de 30 é meio e o cosseno de 60 é meio. Assim como aqui nós temos o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, e o seno, né, de 60, que seria raiz de 3 sobre 2, tá? Aqui é a tabelinha para a gente fazer o gráfico, né? No 0 ele vale 1, no π sobre 2 ele vale 0, no π ele vale menos 1, no 3π sobre 2, 0 e no 2π, 1, tá? Então, eu posso fazer, né? Como ele é cíclico, né? E é periódico, eu posso estar fazendo aqui no sentido horário, desculpe, no sentido anti-horário, né? Quando eu vou de 0 a π sobre 2, e depois π, 3π sobre 2, eu estou percorrendo o ciclo no sentido anti-horário. Mas se eu percorrer no sentido horário, né, eu vou ter esse gráfico aqui, ó, que vocês estão vendo. Então, por isso que fica negativo aqui, né? π sobre 2, né? Depois 3π sobre 2, tá? Então, eu tenho aqui, né, o 0, o π sobre 2, né? 3π sobre 2 aqui seria π, né? O próximo aqui seria π. Aqui no meio, então, seria, não apareceu aqui, mas entre π sobre 2 e 3π sobre 2 é o π, tá?
Então, olha, começa valendo 1, né, no zero, né, que a hora que a gente olha no zero, quer dizer, o arco, o grau zero vale 1, né? Então, ele começa aqui no 1. Depois, no π sobre 2, ele é zero, né, tá aí olhando na tabela. Depois, no π, ele vem aqui embaixo, menos 1, né, que é o valor que está entre π sobre 2 e 3π sobre 2. Novamente, no 3π sobre 2, ele vale 0, e no 2π, que está aqui, ó, depois do 3π sobre 2, ele vai valer 1, tá? E aqui à esquerda é a mesma coisa, né? Só valores negativos, porque é como se eu estivesse percorrendo no sentido horário, né? Então, eu posso tanto percorrer no sentido anti-horário como no sentido horário, tá? Então, aqui nós vamos ter a tangente, né? Lembrando que a tangente ela vai se formar num eixo paralelo, tá? E aqui tem uma restrição, né? Ou seja, ela é aqui π sobre 2, né? Mais 2kπ, né? É o mesmo que 90. Esse n é o total de voltas, né? Dependendo do total de voltas que eu der, né? Posso estar caindo aqui, né? Ou no π sobre 2 ou no 3π sobre 2. O que acontece é que não existe a tangente, né? Porque eu vou ter duas retas paralelas, né? Então, não vai ter intersecção, porque eu consigo encontrar a tangente quando eu acho a intersecção. Então, um valor muito próximo de 90, ele vai se encontrar lá em cima no eixo da tangente. Mas a hora que estiver aqui, não vai ter intersecção, né? Assim, aqui embaixo é a mesma coisa, tá? A tangente também, ela pode ser definida como seno sobre cosseno, tá? É o eixo das tangentes, né? Que é esse eixo aqui, ó. É orientado, no mínimo, no mesmo sentido do eixo das ordenadas, né? A sua origem aqui é o A, né? Então, vamos... lembrando aqui que o raio é 1 também, né? Então, vamos para a próxima aqui. Bom, o gráfico ficaria assim, ó, tá? Aqui, vamos pensar só um pouco na parte positiva, ele vai do zero até aqui o π sobre 2, né? Ele não pode encostar aqui no π sobre 2. Depois, lá embaixo, no π, ele começa ali, passa pelo π e vai até próximo, aqui seria 3π sobre 2, né? Depois aqui ele faz a mesma coisa no π e sobe lá, tá? Então, tem aqui, né? No zero é zero, no π sobre 2 ele não existe, no π é zero, né? No 3π sobre 2 ele não existe e aqui também é zero, tá? Os sinais, ó, é importante os sinais da tangente. No primeiro e no terceiro, né, ele vai se formar aqui acima do eixo X. E no segundo e no quarto, ele se forma abaixo aqui do eixo X, né? Então, ele é negativo, tá? Então, negativo no segundo e no quarto, e é positivo no primeiro e terceiro quadrante. Bom, aqui tem uma gente mostrando aqui como é que a gente faz conversões, né, de graus para radiano, né? É conveniente sempre usar a regrinha aqui 180π, né? Porque a gente poderia usar qualquer outra, né? Mas, por exemplo, se eu pego o 360 2π, é um valor maior, né? E se eu pegar lá o 270, que também é um valor maior, aqui ficaria uma fração. Então, é sempre mais difícil de trabalhar. A relação mais fácil aqui, de igualdade, né? É o 180π, sempre. Então, eu sempre vou usar 180π. Como eu quero 60, o 60 é x, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, multiplicando em cruz, 180x, 60π, tá? O 180 está multiplicando, ele vai dividindo, né? Então, vai ficar o quê? 60π dividido, aqui tem o traço de divisão, por 180. Eu posso simplificar os dois por 60, né? E vai sobrar o π sobre 6, né?
Então, aqui tem um erro aqui, viu? Deixa eu ver onde que está o erro aqui. Porque aqui, ó, 180 dividido por 6. Ah, não, já sei onde está aqui. Aqui dividindo dá 1π e aqui dividindo 180 por 60 dá 3. Não é π sobre 6, é π sobre 3, viu? Então, a hora que eu divido 180 por 60 é 3. Então, é π sobre 3. Ou seja, o ângulo de 60 graus corresponde a π sobre 3, tá? Aqui tem um outro exemplo que envolve, que é lembrar o seguinte, né? O ângulo aqui, ele conta de 60 em 60, é como se fosse a hora, né? Então, eu vou ter o submúltiplo, que é o minuto, né? E depois tem o segundo, né? Que é a mesma relação com o relógio, né? Então, 1 grau aí, né? Seria 60 minutos, né? Então, eu teria que converter esse 26 em minuto, tá? Então, daria 22 vezes 60, mas aí eu tenho que somar mais esses 30 que tá ali, tá? Então, a hora que eu multiplico ali, né, 22 por 60, eu vou ter 1.320, tá? 1.320, mas aí eu tenho que somar mais o 30, porque eu quero converter 22 e 30 minutos, tá? Então, eu vou ter aqui 1.320, que é essa multiplicação, mais 30, vai dar 1.350, tá? E agora eu vou converter também o 180, que é o que eu utilizo para a regra de 3, né? A hora que eu multiplico 180 por 60, isso vai dar 10.800. Então, eu vou fazer essa relação aqui, ó. 10.800 minutos corresponde a π, e o que eu quero, que é o 1.350, vai corresponder a x. Multiplicando em cruz e simplificando, eu vou achar aqui a fração π sobre 8, tá? Bom, depois eu vou passar algum desses, né, para converter graus em radiano e também pode ser radiano em graus, né? O radiano em graus, né, vamos pegar esse número aqui, ó, π sobre 6. Se eu quiser transformar um π sobre 6 radiano em graus, é bem simples. O que eu poderia fazer? O π vale 180, então basta fazer 180 dividido por 6, que daria 30 graus. Se fosse o π sobre 3, né, que seria a resposta correta aqui, eu teria que fazer o quê? O 180 dividido por 3, que daria 60 graus, tá? Então, onde aparece o π, basta eu substituir por 180. Pode ser que apareça lá 3π, né? Então, eu vou ter que multiplicar por 3 e depois dividir pelo número que está embaixo, né? Dividir pelo denominador. No geral, né, o radiano, quase sempre ele aparece, a não ser o valor de π mesmo, né? Mas quase sempre ele aparece em forma de fração, tá? Então, portanto, eu multiplico lá em cima por 180 e depois divido pelo denominador, tá? Pessoal, aqui é a Ágata, a Thaína, a Carolina e o Gabriel. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu repeti um pouco as coisas que nós vimos. Isso aqui era para a gente, acho que ter visto no dia 26, né? Mas aí começou aquele recesso, né? Então, ficou para hoje, né? Aliás, no dia 23, né? Aí foi o recesso. Então, ficou para hoje isso aqui. Aí depois eu passo uma lista e coloco novamente esses exemplos que vocês estão vendo aí. Tá, então era isso que eu queria estar falando aí para vocês hoje. E alguma dúvida, alguma observação, alguma pergunta? Depois eu vou parar aqui a gravação também, né?